Vou estar demonstrando para vocês aqui uma aplicação que na verdade eu estou desenvolvendo, ao mesmo tempo acabei migrando ela. Ela estava em Blazor, né? Só que com .NET 6. Aí eu acabei migrando ela para .NET 8 com modo de renderização alto. Então o que isso vem a ser? Eu consigo controlar a renderização de componentes. Se vai ser renderizado do lado do servidor, do lado do cliente com WebAssembly. Aqui a tela de login. Não se atente muito ao design da aplicação, porque ela está em desenvolvimento ainda. Mas se a gente for aqui em Application, em Storage, eu não tenho nada armazenado, 0 bytes. Se eu for em Network, deixa eu dar um refresh na página, e a gente vai ver aqui em Network, eu tenho WebSocket, que é o SignAware. Quando isso está ativo, quer dizer que eu estou no modo Server. E o WebAssembly não tem nada. Isso porque ela carregou bastante itens, né, da aplicação. Isso porque esse componente de login está sendo renderizado com modo server. Eu vou dar um logar, logado com sucesso. Ele foi redirecionado para a página. Ele não carregou o WebAssembly ainda. Ele ainda está com o WebSocket, né? Eu vou pegar agora o componente de usuários. O componente de usuários, peraí que eu coloquei um breakpoint aqui. Deixa eu tirar do breakpoint. O componente de usuários, ele ainda está sendo acessado, ó, o WebAssembly não carregou. Vou em Application, ele também está com 0 bytes. Esse componente, ele ainda está no modo Server-Side, ok? Agora eu vou mudar de rota, eu vou colocar para a rota de empresas. Está com um breakpoint aqui também. Agora, na rota de empresas, se eu for verificar, carregou a empresa. E agora em Network, carregou uma porrada de coisa, ó, que é justamente as dependências do WebAssembly, indicando que esse componente ele está trabalhando com o modo WebAssembly. O WebSocket ele já não tem mais a conexão. Se for em console, ele vai dizer, ó, cadê? Esse aqui é do jQuery. Informação conectada. Ele vai dar uma informação que o WebSocket foi desconectado. Provavelmente ele não foi desconectado totalmente, porque algum componente ainda deve estar renderizando com o modo WebAssembly. Mas olha só, 10,32 do .NET WebAssembly carregado. Em Network, o timer dele está como pendente. Ele já não tem mais waterfall, então ele não está mais conectado com o WebSocket. E o WebAssembly agora carregou os itens. E se eu for lá em Application, ele carregou 27,5 MB agora para o storage da aplicação aqui dentro do navegador. Então esse componente ele está se comportando como WebAssembly, enquanto o componente anterior ele está comportando como Blazor Server, né? Então eu consigo controlar como que eu quero que os componentes se comportem. O detalhe é aqui, ó. Aqui é um teste que eu estava fazendo na controller. O detalhe está aqui, ó. Deixa eu puxar o Visual Studio para cá. Se eu vier aqui, ó, na minha aplicação, eu tenho algumas dependências, né? Data Client, o Data. Aqui eu criei um Data para ser utilizado no Blazor Server e o Data Client para ser utilizado no Blazor WebAssembly. O que difere deles? Esse daqui é a parte de repository, de service, né? Eu tenho aqui uma almoxarifada de repository, onde faz todas as consultas com o Fcore. E eu tenho, deixa eu só fechar tudo aqui. E eu tenho no Data Client, eu tenho então a empresa Client, onde ao invés de fazer a parte de repository, ele faz executar, né? Eu tenho aqui herdando dessa classe base que eu criei, justamente uma controller. Então ela vai lá na controller, ela pega os dados da controller, executa o getAsync ou post, dependendo do que eu passar como método, faz a autorização via Beerly, né, de JWT, executa os métodos básicos, e eu tenho também a implementação da interface. Application aqui fica as interfaces, onde eu tenho as abstrações do modo
client, onde eu tenho o HTTP camel, onde eu tenho o get how, get IB, o salvar. O salvar ele vai fazer um push ou um put, dependendo se tiver ID ou não, e o deletar. E o empresa client herda dele, então já tem todos aqueles e mais esses que são propriamente do empresa client. Onde está a diferença aqui na parte de renderização? Primeiro, tive um pouquinho de dificuldade para configurar com todos os middlers que eu tinha, né, algumas coisinhas aqui, mas o program.cs acabou ficando assim, ok? Estou usando o AutoMapper, aqui ele tem o complemento do Blazor Bootstrap, o Blazor Access Storage, aqui o Dialog Service do Hudson, o Notification Service também do Hudson. Então tem essas classes implementadas aqui, o AutoMapper, o Swagger, enfim, algumas configurações aqui. E se eu vier aqui, ó, eu tenho a controller, a empresa controller. Então eu tenho os endpoints de controller. A empresa controller, obviamente, ela vai pegar a empresa, que a empresa é a implementação do meu repository. Ok? Então o que acontece? Quando for uma página da parte do web server, eu vou chamar então, aqui dentro de components, page, por exemplo, usuário. O usuário está no modo server-side, ele não é renderizado em momento algum como WebAssembly. Então o usuário Razor, ele vai ter aqui, ó, a busca pelo service, e o service dele pega do iUsuário service, que esse por sua vez herda de iRepository. Então ele é o do repositório. Então o componente, né, do Blazor Server, ele pode acessar uma controller e pegar os dados de lá, ele pode acessar diretamente o repository. Agora, os componentes que eu quero que renderizem de forma do lado do cliente, né, do WebAssembly, ele fica nesse projeto, ó, com o nome de client, onde eu tenho as minhas pages. E no caso das minhas pages aqui, ela vai ter o empresa, mas não o empresa, porque existe o iEmpresa. O iEmpresa é a implementação do meu repository. E eu tenho o iEmpresa Client, que esse daqui é aquele que vai ser herdado do Camel HTTP, onde ele vai implementar a empresa, só que ele vai consumir a controller. Então, o meu projeto aqui, ó, Fortunato, que ele é o Blazor Server, ele vai ser um Blazor Server, mas ele também vai ter mapeamento de controllers. Ele também vai ter as suas controllers. Tanto que no meu program.cs eu coloco aqui, ó, que ele vai ser um Interactive Server Components e o Interactive Web Server WebAssembly Components. Mas eu também faço um mapeamento aqui, ó, que eu faço o Edge Controllers. Aqui, ó, o Edge Controllers, tem aqui o meu middleware, tem a parte de serialização do JSON, e lá embaixo eu tenho o Map Controller. Para quê? Para ele fazer também mapeamento de controllers como sendo uma Web API. Então aqui vai ser tanto o Blazor Server como o Web API, dependendo da rota. Já nesse daqui ele vai ser somente Blazor Web Server, WebAssembly, desculpe. E aqui, ó, eu coloquei Interactive WebAssembly, mas eu posso mudar para Interactive. Deixa eu colocar alto aqui que ele já vai. Aqui, ó, Interactive Auto. O que ele vai dizer nessa forma? Ele vai verificar qual é o melhor comportamento para esse componente ser renderizado. Se vai ser do lado do servidor ou do lado do WebAssembly. Só que para isso funcionar, ele tem que estar no projeto do WebAssembly, porque ele pode virar um WebAssembly dependendo do momento, e ele também tem que consumir controllers, não pode acessar diretamente o repository. Então a forma de criar o Interactive Auto, ele tem que ser exatamente igual ao do WebAssembly. A única diferença é que ele vai ser renderizado a primeira vez no servidor, como Web Server, né, como o Blazor Server, e a partir do momento que ele carregar as dependências, ele passa a se comportar como WebAssembly. Por isso que ele é importante estar criado como WebAssembly. Esse aqui que eu não estava com uma certa dificuldade de entender, que a maioria dos tutoriais em português não tratava muito bem. Acabava que eu tinha que recorrer a tutoriais em inglês para conseguir entender essa parte. Já os componentes que eu quero que seja, que a sua, como login, por exemplo, ele vai ser sempre Interactive Server, então não preciso me preocupar com o consumo de controllers. Ele sempre vai acessar diretamente o repository, sempre vai estar sendo renderizado lá do servidor, e o comportamento dele é um comportamento do Blazor Server.
Já os que quero como alto, o comportamento dele vai ser como o comportamento de um Blazor WebAssembly. Só que às vezes ele vai ser renderizado do lado do servidor e na maioria das vezes, depois de carregar as dependências, ele vai ser renderizado do lado do cliente. Ok? O que eu vou fazer agora é migrar esse usuário.razor, que ele está como server, e eu vou passar ele para o componente lá do cliente. Eu vou fazer isso daqui, ó. E eu vou apagar ele de cá, ele vai dar alguns erros, né? Obviamente, por causa das importações. Então eu vou pegar aqui onde ele está, a namespace, eu vou passar a namespace para cá, enfim. Eu vou reconfigurar ele para ser como o outro componente, né, que ele vai ser praticamente um Blazor Server nesse caso, ó, um Blazor WebAssembly nesse caso aqui, ok? Então aqui que vai ser mudar o comportamento. Basta eu fazer algumas mudanças. Esse básico page aqui, eu já tenho algumas configurações para os meus components, né, onde eu tenho o Toads para mostrar mensagens, eu tenho o Login Service para passar a parte de implementação dele, eu tenho a mensagem de confirmação, eu tenho o GetNumerator, o salvar, voltar, enfim, eu tenho algumas configurações aqui pronto para serem implementadas nesse caso aqui, ok? A única coisa que eu acho que eu estou errando aqui é na parte de passar as dependências dele, né? O login serviço, né? O serviço de login, o HTTP Camel e o Navigation Manager. Então lá em usuário, ao invés de ser iUsuário, até deu errado, iDepartamento, iLocal, eu vou ter que mudar ele para client. Só que para isso eu tenho que criar as controllers desses indivíduos, eu tenho que também que criar as classes desses indivíduos e também tenho que fazer aqui dentro do meu config, onde eu criei essa classe, simplesmente para ter essa configuração de dependência e implementar elas aqui também, ok? Então é isso.